Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Devocional Intencional do dia 17 de janeiro de 2026. Hoje nós vamos ler Êxodo 1, 2 e 3 e para entrar no livro de Êxodo eu quero te lembrar que no final de Gênesis os irmãos de José e o povo de Israel vão morar no Egito. Então o povo de Deus agora mora em uma terra desconhecida. O capítulo 1 de Êxodo ele começa inclusive falando sobre isso. Toda a geração de José, os seus irmãos, morreu. Apareceu um novo faraó que não sabia quem era José. E a história do Êxodo começa a partir dessa transição entre Gênesis e Êxodo. Uma coisa que é válida salientar é que o livro de Êxodo é o livro que narra a saída do povo de Deus, que está escravo no Egito, para a terra prometida. Isso é o que nós vamos tratar nesse livro histórico de Êxodo. O texto começa logo dizendo, lá no capítulo 1, nos versículos 6 e 7, então José morreu e morreram todos os seus irmãos e a geração inteira. Mas os descendentes de Israel, eles continuaram a ter filhos, porque eles eram extremamente férteis. O povo de Israel cresceu em um país estranho, em um país que não era o país de origem deles. E aí o versículo 8 vai dizer que o faraó assumiu e o texto, e eu já vou começar o devocional, diz que ele nunca tinha ouvido falar de José. Quando eu li isso, eu pensei assim, poxa, José ficou esquecido por aquele povo, mas ele não foi esquecido por nós. Tanto que o Senhor fez questão de colocá-lo no relato bíblico para que eu e você aprendamos com a vida dele. Ou seja, Faraó esqueceu José. Nós sabemos quem é José. Eu preciso me importar com quem se importa comigo. Porque no final das contas, as pessoas vão esquecer de nós. Eu duvido que você saiba quem foi seu bisavô. E se você souber quem foi seu bisavô, eu duvido que você saiba quem foi seu trisavô. Talvez você se perguntar, saiba, mas ele ficou esquecido. E eu paro e penso, por que às vezes nós gastamos tanta energia discutindo com pessoas que vão nos esquecer? Quando, na verdade, intencionalmente, aqui a prática é intencional, eu preciso valorizar as pessoas que eu digo que me importo com elas e que elas se importam comigo verdadeiramente. Porque eu quero ser lembrado por essas pessoas, muito embora sabendo que um dia eu serei esquecido também pelas próximas gerações. Capítulo 1, versículos 20 e 21, fala que as parteiras, depois da ordem de Faraó para matar os hebreus, as crianças hebreias, elas honraram a Deus. E porque elas honraram a Deus, ele as recompensou também com a constituição da família delas. Isso aqui é o básico que Deus sempre vai falar, não tem como fugir disso. Faça o certo, você vai ser beneficiado por ter feito o certo. Interessante que as parteiras eram egípcias, mas elas confiavam no Deus de Israel. Então elas honraram por obediência, por submissão, por respeito. Por isso que elas foram abençoadas. Se você ainda anda em desobediência intencional ou às vezes circunstancial, eu acredito que você está fugindo do plano de Deus para a sua vida. A gente já falou sobre isso e vai continuar falando. Passo para o capítulo 2, ali nos versos entre 1 e 3, diz assim, não podendo mais manter o segredo, preparou um cesto de papiro, impermeabilizou com piche e pôs a criança dentro dele. O cesto ficou flutuando por entre os juncos à margem do rio Nilo. Aqui o que acontece? Joquebede, a mãe de Moisés, ela, depois de escondê-lo por 3 meses, ela não tem mais o que fazer. Moisés, ele está ameaçado de morte, como todas as crianças do povo hebreu. E ela precisa dar uma solução para a vida do filho. Joquebede, acredito eu, confiando em Deus, prepara aquele cesto. O texto dá conta de que ela sabia do que estava fazendo. Ela coloca o cesto, ela cobre, ela coloca piche, depois ela coloca no lago. Já imaginou Joquebede abrindo mão do seu próprio filho? Mas ela confiava em Deus. Porque se ela não confiasse, ela podia ter simplesmente dado, ela poderia simplesmente ter jogado o menino no rio. Aquilo ali envolvia riscos. Quando Joquebede coloca Moisés no rio, embora eu acredite que a fé dela fizesse com que ela tomasse todo esse cuidado, ela sabia que tinha correnteza no rio, que tinha predadores no rio. Mesmo assim, ela coloca Moisés. E olha o que acontece. No versículo 7, no mesmo instante, apareceu a irmã do menino e disse a ela, a senhora quer que eu vá e consiga entre os hebreus uma mulher para amamentar o bebê? A filha de Faraó disse, sim, vá. A moça foi e chamou a mãe da criança. Final do versículo 9, a mulher levou a criança e a amamentou. Se você leu, você entendeu. Joquebede, com esse ato de fé, baseado em toda a preparação, coloca Moisés no rio, a filha de Faraó, resgata Moisés e quem acaba cuidando de Moisés é a própria mãe. O que eu aprendo com isso? O que é meu
volta para mim. Muitas vezes, lembrando a história de Abraão, Deus está pedindo de mim algo que supostamente eu esteja ou eu possa valorizar mais do que a Ele mesmo. E essa fé me faz crer que se eu abrir mão, Ele tem algo melhor para mim. Quando eu digo que volta, não necessariamente volta a mesma coisa, mas volta melhor. Especificamente, nesse aspecto aqui, trazendo para uma prática intencional, Deus me fala que é abrir mão de algum plano. Diferente da parte de Isaac, que eu comentei, abrir mão de alguém, de algum comportamento, aqui é abrir mão de algum plano. Ou melhor dizendo, abrir mão de alguma vontade. Alguma vontade sua, alguma vontade minha, que é até genuína, que aparentemente glorifica a Deus, mas que Deus está dizendo assim, abra mão, coloque no rio e deixe que eu levo nessa corredeira. Vai voltar, ou volta melhorado, ou volta a mesma coisa, porque Deus está testando a nossa fé. Qual é a vontade que eu e você precisamos abrir mão para que a vontade de Deus prevaleça? Continuando no capítulo 2 de Êxodo, indo para o versículo 14, aqui tem uma pergunta de um homem hebreu direcionada a Moisés. Quem você pensa que é para nos dizer o que devemos fazer? Moisés, ele mata o egípcio, alguém vê, só que ele não sabia que alguém tinha visto. E aí quando ele vai questionar uma discussão entre o seu povo, entre dois hebreus, eles contestam o testemunho de Moisés, o que não deve acontecer conosco. Eu lendo essa parte, eu penso assim, será que realmente as pessoas mais próximas de mim, as pessoas de minha família, têm visto Jesus através da minha vida? Eu posso dizer isso com muita segurança porque eu sou filho de pastor e o meu pai nem sempre foi essa referência de quem é Jesus na nossa vida. Eu me tornei pastor e eu preciso ter muito cuidado para ser essa referência. Eu falei de família, mas eu penso mesmo nos filhos. Hoje teve a apresentação de criança na igreja e eu orei por alguns pais dentro dessa intenção, que eles vejam Jesus em você, que nem um filho seu, se você tem, nem um filho seu, olhe para você e questione Jesus por conta do seu comportamento. Pelo contrário, olhe para você e diga, meu pai, minha mãe. E aí, se você não tem filhos, olhe para outras ramificações, porque funciona também. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu tio, minha tia, ele serve a Deus. Isso é tão maravilhoso que se você criar essa referência no dia que essas pessoas precisarem, elas vão procurar você como alicerce cristão. Nos versículos 16 e 17 do capítulo 2, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, elas vinham ao poço, tiravam água e enchiam os bebedouros das ovelhas de seu pai. Alguns pastores chegaram e as expulsaram dali, mas Moisés saiu em defesa delas. Moisés, ele, sem ter nada a ver com a situação, acredito muito, por um coração servil, porque a Bíblia não demonstra nenhum interesse nessa defesa, ele acaba por ajudar essas mulheres. O que ele não sabia é que entre essas mulheres estava a sua esposa, Zípora. Já pensou se ele tivesse cruzado os braços e tivesse olhado para sua comodidade e pensasse assim, eu não tenho nada a ver com isso? Como ele casaria com essa mulher? A história seria outra. Ele não conheceria Zípora, ele não seria genro de Jetro, ele não cuidaria de ovelhas no deserto. Seria outra história. Mas porque ele fez o bem, logo após isso, tinha uma oportunidade para ele. A prática intencional, ela é básica. Eu não sei que horas você está vendo isso desse dia, mas eu sei que tem alguém precisando que você faça o bem por ela e por essa pessoa. Então, a prática intencional, ela é bem justa. Faça o bem por alguém, sem esperar nada em troca. Como diz Colossenses, a recompensa vem do Senhor. Capítulo 2 ainda, versículo 23. Muitos anos depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam a Deus sobre o regime da escravidão e o pedido de libertação dos trabalhos forçados chegou a Deus. O texto começa dizendo, muitos anos, eles oraram e eles clamaram, até que enfim o clamor chegou a Deus. Lá no versículo 7, já do capítulo 3, o texto vai dizer assim, Deus disse, faz tempo que eu observo a aflição do meu povo no Egito. Eu ouvi o povo clamar por livramento. O que eu quero dizer com essa reflexão? Nós precisamos continuar orando. Nós continuamos persistindo em oração. Até que Deus nos responda que vai realizar, ou enfim ele responda que não vai realizar. Mas há uma necessidade de persistir em oração. Essa é a prática intencional. O que você já orou tanto um dia que desistiu de orar? Ou o que você e eu precisamos começar a orar hoje? O pessoal passou anos clamando. E no tempo certo,
porque lá no capítulo 3, no versículo 9, vai dizer assim: está na hora de você voltar. Ou seja, passe o tempo que passar, uma hora Deus chega e diz: chegou a minha hora. Você crê? Se você crê, escreve amém, diga amém. Eu sei que sua hora e a minha hora vai chegar. Por aquilo que nós estamos orando. Eu repito, até que Deus ele nos dê ou até que ele diga, não é para você. Relacionamento com Deus tem dessas coisas. Começo do capítulo 3 começa dizendo: Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro. Pouco mais à frente diz: o anjo eterno apareceu. Há uma relação direta para mim nessa frase. O anjo apareceu, Moisés estava cuidando. Não é uma condição, mas me deixa entender que o anjo apareceu quando Moisés estava fazendo alguma coisa. Muitos milagres bíblicos aconteceram a partir do momento que alguém fez alguma coisa. Então fica aqui a reflexão. Que milagre você está pedindo? Que oração persistente você está fazendo para que Deus ouça o seu clamor. E o que você está fazendo enquanto você ora? Nos versículos 12, 14, 16 e 17, 18, há uma afirmação categórica de Deus. Enquanto Moisés dá desculpas, enquanto ele evita o confronto, evita fazer o que Deus está pedindo, Deus está dizendo: eu vou com você, diga que o eu sou te enviou, acredite em mim, eu falarei por você. E o que eu vejo aqui é a confirmação de que eu e você precisamos confiar mais em Deus. Às vezes nós estamos pedindo uma coisa, nós estamos querendo alguma coisa, estamos fazendo por onde, mas o erro está quando nós confiamos em nós mesmos. Ou então, quando nós deixamos de fazer porque não confiamos em nós mesmos. Vamos trocar essa percepção. Se volta para Deus o que você quer, quem está te enviando é Ele. Então vá em frente, lute. No versículo 19 do capítulo 3, o próprio Deus vai dizer assim: eu sei que o rei não vai deixar você sair. Ele está dizendo: querido, vá, eu estou contigo, mas não vai ser fácil. Eu até penso que já comentei sobre isso. Só que, mais adiante, eu estou entre os versículos 19 e 22, Deus diz: quando vocês saírem, Ele não vai deixar você sair, mas quando vocês saírem. Você percebe que há uma informação poderosa aqui. Deus está dizendo: pode ir, pode ser que Ele não deixe vocês saírem, mas vocês vão sair. Há uma afirmação, há uma promessa de Deus, deixando claro que Ele pode se esforçar, porque aquilo vale a pena. Junte todo esse aprendizado. O povo está orando para sair de uma escravidão. O povo está maltratado. O povo está vivendo aquilo que está fora do plano de Deus. Então, depois de muito tempo, Deus levanta Moisés para voltar e libertar esse povo. Moisés não acredita nele, mas ele acredita no texto que diz que Deus acredita nele e por isso está o enviando. Há um propósito claro de Deus, não há uma dúvida. Moisés, olha isso, não era a vontade de Moisés. Muitas vezes nós confundimos a nossa vontade e manipulamos para que ela se torne a vontade de Deus. O texto bíblico, até aqui, Êxodo 1, 2 e 3, deixa claro que não era a vontade de Moisés, mas claramente era a vontade de Deus. Por isso, ele foi. Próximo vídeo, Êxodo 4, 5 e 6, para o dia 18 de janeiro de 2026. Lê comigo ou lê antes, ou já deve ter lido, dependendo da hora que esse vídeo foi publicado. E nunca se esquece, aquelas prerrogativas do YouTube, nunca me imaginei fazendo isso. Curta, comente, compartilhe, se inscreve no canal e ativa o sino para quando eu publicar, você já saber que eu publiquei. E essa questão de compartilhar, se você acredita que alguma dessas palavras é útil para alguém, manda para essa pessoa o link desse vídeo. Nem que você diga assim: olha, assiste lá no 3 minutos e 12 segundos. Quem sabe ela assiste todo, quem sabe essa pessoa entra no devocional intencional, se interessa pela Bíblia, se interessa pelas coisas de Deus e vive esse estudo anual conosco. Conto contigo. Deus te abençoe.